Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo, que está gravando esse vídeo. Professor Paulo, professor de História da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e estamos fazendo essas gravações de aula através da internet, através dos mecanismos eletrônicos, por conta da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo agora no ano de 2020. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de História, confirmando, estamos fazendo a aula do dia da quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. O assunto da nossa aula de hoje, ela se baseia naquela apostila que eu já havia comentado na aula anterior com vocês, a apostila de atividades autorreguladas, e nesse material a gente trabalha então agora na aula de hoje, aula 2, democracia ontem e hoje, ou seja, a democracia dentro da ótica da história, ok? Como a democracia foi construída historicamente e assim por diante. Eu vou projetar o material para que, como sempre, vocês possam visualizar, além do material que vocês vão receber por correio escrito, vocês terão como visualizar esse material também aí na tela. Então, eu vou projetar esse material e vocês poderão fazer o acompanhamento desse material. Como vocês estão percebendo, vai cortar um pouquinho, talvez, algumas vezes, porque vai ficar a minha imagem no cantinho da tela, mas vai ficar também o texto aí aparecendo para vocês. E assim a gente vai projetando, vocês vão acompanhando a leitura e as explicações. Bom, para começo de conversa, como nós vimos na aula anterior, vocês viram que todo conhecimento histórico ajuda eh, na construção da nossa sociedade. Nós vimos na aula anterior que tudo que a história ela é uma ciência que estuda os seres humanos e tudo que esses seres humanos fizeram, construíram através dos tempos. E essas construções humanas através dos tempos se constituem como um verdadeiro legado histórico, aquilo que foi deixado de positivo e às vezes nem tão positivo para a humanidade. Uma das coisas que foi deixado como legado histórico para a nossa humanidade, que inclusive hoje é muito importante na nossa sociedade, é o conceito de democracia. Nós sabemos que nós temos uma formação social democrática, na maioria dos países do mundo, um conjunto de regras que estabelece um modelo democrático de gestão das sociedades. Sabemos que não é um modelo perfeito, mas é um modelo que nós temos assim mais de melhor no cenário atual. Estamos vendo também que essa democracia é uma democracia um tanto quanto ameaçada por um conjunto de fatores. E nós vamos verificar na aula de hoje como teve origem todo esse conhecimento histórico sobre esse conceito de democracia. Então vamos à leitura do texto. Caro aluno, você já parou para pensar sobre sua participação na política de seu país? Você sabia que você tem direito a essa participação? Afinal, é considerado cidadão brasileiro? Essa participação pode ser de várias formas, através do voto, aos maiores de 16 anos, da participação em associações que vão desde o grêmio na sua escola até um partido político ou sindicato, ou através de abaixo-assinados ou manifestações públicas, como atos e passeatas. Esse direito, que é de todos os cidadãos, existem porque vive ou vivemos em um regime político chamado democracia. Mas será que todos os países do mundo vivem em uma democracia? E onde e quando surgiu o sistema de governo democrático? Será que do surgimento da democracia até os dias de hoje, a democracia sofreu alguma transformação? Vamos conversar um pouco sobre essas questões. A palavra democracia vem do grego demo, que quer dizer povo, mais o sufixo kratos, que quer dizer poder, ou seja, poder do povo. A democracia surgiu em Atenas, uma cidade-estado da Grécia antiga, por volta do século 6 a.C. No entanto, naquele tempo, a democracia era bem diferente do que entendemos hoje por democracia. Lá, apenas os cidadãos podiam participar da política e tomar decisões. No entanto, nem todo mundo era considerado cidadão em Atenas.
Assim, apenas os homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, e filhos de pai e mãe ateniense eram chamados cidadãos e tinham direito à participação política. Assim, a maior parte da população, como mulheres, estrangeiras, escravos, não eram cidadãos e ficavam de fora das decisões políticas. Outra diferença é que na democracia que conhecemos, escolhemos representantes através do voto. Esses representantes são os políticos que estão nos cargos do executivo, prefeitos, prefeito, governador, presidente, e legislativo, vereadores, deputados e etc. Esse tipo de sistema é chamado de democracia indireta ou representativa. Já a democracia ateniense era direta, ou seja, todos os cidadãos tinham direito a participar da Assembleia do Povo, reuniões onde discutiam e votavam as questões atenienses. E aí vem uma atividade 2. Bom, agora vamos fazer alguns comentários aqui sobre esse sistema de democracia. Como nós vimos aí na leitura, o sistema democrático ateniense, que é a origem do modelo democrático que nós temos hoje, ele era um tanto quanto diferente do nosso sistema democrático atual. Temos muitos elementos em comuns, temos muitas similaridades com o sistema grego, mas temos algumas diferenciações. Então, a principal está ali no texto que eu li ainda há pouco, né? Onde vem falando aqui que a diferença maior estava na forma de representação. Lá na origem da democracia grega de Atenas, as pessoas, todos os cidadãos, poderiam participar do sistema, das decisões políticas através das assembleias ou da Assembleia do Povo. Então, todo cidadão oficialmente podia participar dessa assembleia. Hoje, como funciona o nosso caso? É um sistema representativo. Nós optamos certamente por um sistema representativo por vários fatores. Um que nós podemos de imediato sinalizar é o seguinte: com o crescimento populacional do país chamado Brasil, que é um dos maiores do mundo, e de outras nações também grandiosas, ficaria muito difícil nós fazermos um sistema de representatividade através de assembleias do povo, como era feito na antiga Grécia. Então, por esse motivo, opta-se por um sistema representativo. Nós escolhemos governantes e esses governantes irão nos representar tomando decisões. Aí, ao mesmo tempo que vem uma solução para essa questão de representatividade diante ao elevado número de cidadãos, uma vez que na época da Grécia Antiga, outra diferenciação, na época da Antiga Grécia, só era considerado cidadãos uma determinada parcela da sociedade, uma determinada parcela reduzida. Hoje, com a ampliação dos direitos democráticos, todos os cidadãos são considerados cidadãos, todas aquelas pessoas, no caso brasileiro, maiores de 16 anos, independentemente da condição de renda, independentemente da condição social, apesar de nós sabermos que existem sérios problemas nessa divisão da sociedade, de um modo geral, ninguém é excluído do direito de participar do voto, mesmo que seja uma pessoa humilde, ou uma pessoa sem muitas posses, ela tem o direito democrático de participar do sistema eleitoral, de pelo menos fazer a escolha de representantes. Então, nisso aí já houve uma evolução sobre a ampliação dos participantes ao sistema de tomada de decisões. Porém, se houve uma ampliação dos cidadãos, do número de cidadãos, comparando com o modelo grego, por outro lado, o sistema grego era muito mais democrático, vamos assim dizer, em alguns aspectos, do que o nosso sistema atual, porque nós escolhemos no nosso sistema atual um modelo representativo. Colocamos lá no poder pessoas para nos representar. E o que a gente vê ao longo da história brasileira é que, na maioria esmagadora das vezes, as pessoas que nós colocamos para nos representar necessariamente não nos representam adequadamente. Tomam decisões contrárias, tirando inclusive direitos dos cidadãos, dos trabalhadores, e contrariando muitas vezes aquilo que foi falado durante a campanha eleitoral.
ocorrendo uma verdadeira traição política daqueles que foram escolhidos pelo povo. Enquanto no sistema grego haviam as assembleias do povo, e o povo poderia, os cidadãos da época, apesar de serem reduzidos o número na ocasião, comparado aos dias atuais, os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas, discutiam. E aí você deve estar se perguntando, mas como faríamos isso hoje, diante do crescente número de cidadãos englobados no sistema democrático de governo do Brasil e do mundo? Porque afinal são milhões e milhões de pessoas para participarem de decisões políticas. Bom, eu não estou aqui apresentando uma solução, mas vou tentar aqui apresentar algumas ideias, algumas propostas do que já é feito em alguns países pelo mundo afora. Alguns países utilizam periodicamente de um sistema de representatividade direta do povo na tomada de decisões através de plebiscitos. O Brasil mesmo já teve plebiscito, apesar de terem sido bem poucos ao longo da nossa história democrática. O Brasil, nos anos 90, realizou um plebiscito chamado plebiscito do sistema de governo. Naquela ocasião, o Brasil foi feita uma consulta pública à população, uma votação pública, um plebiscito, portanto, onde se perguntava à população qual sistema de governo você prefere para governar o país, a nação. Então eram três alternativas, foi dada à população três alternativas de escolha. A primeira, presidencialismo, que foi a que venceu e na qual nós continuamos até hoje, que já estava antes que nós permanecemos. A segunda alternativa era o parlamentarismo, modelo similar ao que acontece na Inglaterra. E a terceira alternativa foi a monarquia, da qual o Brasil já vivenciou essa experiência desde o período colonial, passando pelo primeiro e segundo reinado. E aí a família real, os descendentes da família real brasileira, apoiados por alguns entusiastas desse modelo, fizeram também a campanha da volta da monarquia ao Brasil. Antes do plebiscito, da votação, tivemos campanha publicitária gratuita, né, propaganda eleitoral, como se fosse a propaganda eleitoral gratuita, em rádio, televisão, onde os adeptos de cada uma dessas três opções, dessas três correntes de governo, formas de governo, apresentaram suas ideias. E depois de um determinado período, houve o plebiscito, a votação propriamente dita. Nesse plebiscito, nessa votação, ganhou, no caso brasileiro, o sistema presidencialista que nós permanecemos até hoje, desde o início da República Velha até os dias atuais. Mas poderia ter sido tomada uma outra decisão, de repente, a população poderia ter escolhido um dos outros modelos que não foram escolhidos. Isso caracteriza que quando há um sistema de plebiscito, há uma forma de reprodução similar ao que era a Assembleia do Povo na época da Grécia Antiga. Infelizmente, no Brasil, o presidente e os representantes escolhidos por nós governam sem perguntar à opinião pública e aos eleitores se realmente aquelas decisões são corretas ou estão equivocadas. Lamentavelmente, é isso que acontece no Brasil. Talvez uma alternativa seria exatamente que fizéssemos esse sistema de representatividade direta, como era a Assembleia do Povo na Grécia Antiga, através dos plebiscitos. Seria uma opção. Talvez outras alternativas existam, mas certamente mostraria um pouco mais preservaria um pouco mais o caráter democrático da forma de gestão do sistema político brasileiro. Mas o mais importante da aula de hoje, a aula hoje vai ser curta, o mais importante é você saber, historicamente, aonde começou esse modelo de democracia. Democracia, então, veio da Grécia Antiga, aonde nos legou não apenas a palavra democracia, mas nos deixou como legado também métodos administrativos que buscavam oferecer uma participação da coletividade na tomada de decisões políticas da nação. No caso grego, nem todos eram cidadãos, mas aqueles que eram considerados cidadãos participavam diretamente das decisões políticas através da Assembleia do Povo. No caso hoje, não é exatamente assim, e por isso eu apresentei como alternativa para contornar essa falta de representatividade direta do povo os chamados plebiscitos.
Mas o nosso sistema brasileiro, em boa parte do mundo, é o sistema representativo, onde na impossibilidade, na visão da classe política, diante da impossibilidade de colocar toda uma nação num quantitativo muito elevado, participando das decisões políticas diretamente, opta-se então pelo modelo representativo, onde a classe política é escolhida, eles nos representam e as decisões tomadas por eles, gostando nós ou não, serão as que vão prevalecer. Por isso fica um registro necessário aqui. Não basta você escolher um candidato, não basta você gostar desse candidato. É importante, é necessário, é indispensável que você acompanhe as decisões políticas do seu candidato para que minimamente você possa sinalizar para ele se você concorda ou não com as decisões. Isso não quer dizer que o candidato, aquele candidato que for uma vez eleito, que ele vai seguir as suas sinalizações, mas é uma forma de pressão, uma forma de mostrar que ele está lá para representar a você e a sociedade e não aos seus próprios interesses pessoais enquanto político. Lamentavelmente, apesar da legislação brasileira permitir que se façam plebiscitos, é uma coisa que pouco é utilizada. Talvez caiba a nós, enquanto cidadãos, pressionarmos a classe política para que esse método dos plebiscitos se tornem cada vez mais usuais. Bom, como vocês estão vendo aí, a nossa aula hoje foi curta, basicamente trata desse conceito. É importante a gente falar sobre ele para que nós possamos entender como a nossa sociedade brasileira está ainda um tanto quanto engatinhando no processo do conhecimento democrático. Até porque a nossa democracia começou de uma forma muito equivocada, né? Nossa primeira República Brasileira, vocês vão estudar lá no terceiro ano do ensino médio com um pouco mais de profundidade, mas a nossa primeira República Brasileira começou através de um golpe. Ela foi iniciada não de forma democrática, com ampla participação da população. A nossa primeira república começou de uma forma autoritária. Um grupo de pessoas poderosas, influentes da época, simplesmente por uma reação de vingança contra a família real, porque a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea, colocando em liberdade os escravos, os negros que eram escravos, os grandes proprietários de escravos, os grandes fazendeiros, os homens mais ricos e influentes do nosso Brasil, indignados com essa decisão política da princesa Isabel, acabaram optando em fazer um ato de vingança contra a princesa Isabel e a família real. Resolveram então, na ocasião, retirar a princesa Isabel e a família real do poder para poder criar um modelo de governo que representasse aos interesses dessa classe dominante. Surge assim a Primeira República Brasileira. E a prova de que a nossa Primeira República não foi democrática é que o nosso primeiro presidente não foi uma pessoa escolhida pelo povo. Nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, portanto, um representante do Exército Brasileiro, um ocupante de uma alta patente do Exército Brasileiro, escolhido a dedo por essa classe dominante para governar o Brasil, estirando a família real do Brasil através de um golpe, determinando a expulsão da família real do Brasil e assumindo o controle nacional através de uma nova estrutura política, copiando o modelo de outras nações, chamado República Democrática, só que não houve democracia. A população não participou do processo, a população mais humilde não entendia o que era república, a população não escolheu o primeiro presidente, porque o primeiro presidente não foi escolhido por ninguém, a não ser por essa classe dominante. E o que é pior, a própria população, além de desconhecedora desse processo, ela não participou do andamento desse processo. Não houve, por exemplo, ao longo do tempo, uma formação de um conjunto de regras democráticas que realmente preservasse o interesse da sociedade. Basta lembrar que durante os primeiros anos de existência do sistema republicano brasileiro, mulheres, crianças, analfabetas eram excluídos do processo. Então, tal qual lá na Grécia Antiga, só uma pequena parcela, uma pequena elite da sociedade fazia parte do grupo chamado de cidadãos que poderiam participar das decisões políticas. Então, a gente percebe que a nossa democracia evoluiu em muitos aspectos, mas ainda tem muito a evoluir.
Por hora é isso. A gente encerra a nossa aula. Eu vou colocar esse conteúdo no nosso Classroom. Vou colocar também esse conteúdo nas nossas plataformas digitais e também no YouTube. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer por esses mesmos canais e fico por aqui. Até a próxima aula.